A palavra do Senhor que veio a mim neste dia é para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção aquilo que o Senhor já está liberando neste dia e também compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, o Senhor me levou lá em 1 Samuel 8, no versículo 8 em específico. Ali já a palavra de Deus descreve que o profeta Samuel já tinha assim, né, uma idade avançada. E então Samuel ele coloca os seus 2 filhos para liderarem o povo. Contudo, os filhos de Samuel não seguiram os caminhos de Samuel. Eles agiam por moeda de troca e agiam como por impiedade para com o povo. E voltando um pouco, irmãos, no capítulo 7 em específico, ali a palavra de Deus descreve que o Senhor tinha usado, né, o profeta Samuel para exortar o povo, para confrontar o povo, para que eles largassem a adoração que eles ainda faziam a outros, que eles assim consideravam como deuses, e eles assim abandonaram a adoração a outros deuses e se voltaram completamente para o Senhor. E então Samuel ali era essa pessoa, era este líder representativo, não só como porta-voz de Deus, né? Mas tinha autoridade concedida pelo Senhor para estabelecer reis, sacerdotes, enfim. E no capítulo 8 em específico, a palavra de Deus começa descrevendo de que Samuel, já numa idade avançada, ele então coloca os seus 2 filhos para liderar. Mas os filhos de Samuel não seguiram os seus caminhos. E aí a palavra de Deus vai dizer que aí então o povo começa a pedir um rei. Irmãos, qual que é o ponto dessa mensagem aqui? Tirando essa questão dos filhos do profeta Samuel, que não seguiram os caminhos assim, né, de seu pai, e assim seguir com diligência, com fidelidade ao Senhor. Tirando essa questão, qual que é o ponto aqui dessa mensagem que o Senhor está falando, está liberando neste dia? Que bastou uma única coisa para que o povo de Deus viesse a rejeitar o Senhor, porque eles passaram a pedir um rei. Com isso, o que eles fizeram? Eles rejeitaram Samuel, que assim foi estabelecido pelo Senhor, foi dado como profeta de ofício, e assim tinha autoridade para eleger reis, sacerdotes, para os subjugá-los, né? E com isso, como Samuel foi assim estabelecido pelo Senhor, então o povo reconheceu a autoridade que ele tinha e que ele, de fato, o Senhor o tinha dado para tal. Eles não estavam rejeitando Samuel em si, mas estavam rejeitando o Senhor. E com isso eles passam a pedir um rei. E isso, irmãos, entristeceu o Senhor. Porque qual que é o ponto aqui? Eu não estou justificando, não justifica ninguém que age como por impiedade e que foi assim estabelecido para liderar e que não age pela justiça de Deus, mas passa a agir com impiedade e fazer as coisas como moeda de troca, que era o que os filhos de Samuel faziam. Nada justifica isso, mas o ponto aqui é que bastou uma única coisa acontecer para que o povo de Deus viesse a rejeitar o Senhor. Quando eles pedem um rei, eles estão confessando a rejeição para com o Senhor, para com os mandamentos do Senhor. Então, qual que é o ponto aqui do que diz respeito ao povo? Se o povo seguisse como por unidade, seguisse, né, em santidade e assim seguissem com o seu coração totalmente voltado para o Senhor, irmãos, o próprio Senhor agiria em favor do povo, quanto aqueles que foram colocados como líderes não estavam fazendo aquilo que eles deveriam fazer. Então bastava apenas que eles se voltassem para o Senhor, apresentasse isso diante do Senhor, e o Senhor agiria em favor do povo quanto a isso. Porque quando isso acontece, irmãos, o Senhor ouve, o Senhor atende, e ele age em favor. Entende? Esse é o ponto.
Então, isso entristeceu o Senhor. Então, o que que o Senhor fez? Eles querem um rei? Então, vou dar um rei. Ele mandou Samuel ir até Saul para ungir Saul rei. Então, o que que o Senhor fez? Já que o povo está pedindo um rei, o que que ele fez? Ele deu um rei exatamente como o coração do povo. Como que Saul era? Saul era vaidoso, ele agia por si, ele não manifestava a justiça de Deus e fez coisas por moeda de troca, fez coisas por status. Então, o rei que o povo pediu foi exatamente o rei segundo o coração do povo, porque essa não era a vontade do Senhor, porque o povo não precisava de um rei. O povo precisava se manter nos caminhos do Senhor, em unidade, em santidade, e assim voltado, apresentando as súplicas e as questões diante do Senhor, o Senhor, o próprio Senhor, agiria em favor do povo. Mas eles não fizeram isso. Então, quando Saul, de fato, né, começa a agir de acordo com quem ele de fato era, o Senhor envia o profeta Samuel novamente para profetizar contra Saul. E aí então o Senhor diz: agora eu é que vou levantar um rei, e este será um homem segundo o meu coração. Então, entende aqui, irmãos, qual que é o ponto? O Senhor também, em outras palavras, o que, que ele estava falando para o povo, o que, que ele está falando hoje? O povo não sabe pedir, porque basta acontecer uma única coisa, o povo passa a rejeitar o Senhor e passa a querer fazer a sua própria justiça, a pedir do seu jeito. O povo não sabe pedir. Uma vez que nós nos mantenhamos na presença do Senhor, voltados para o Senhor, em santidade, em unidade pelos valores e princípios à luz da palavra, o próprio Senhor age em favor daquele povo. Entende? A gente não precisa tentar fazer nada na nossa própria justiça e na nossa força, porque o povo não sabe pedir. O povo pede a partir daquilo que ele acha, a partir de acordo com ele, mas somente o Senhor sabe o que é melhor para nós, sabe o que é melhor para um povo e para uma nação, não só como o Criador que ele é, mas ele é Pai, ele é Senhor. Aleluia. Aleluia. Então é isso que o Senhor está falando neste dia, irmãos. O povo não sabe pedir, porque pede a partir de si, daquilo que ele acha, da sua justiça própria. Mas o Senhor, quando ele age em favor daquele povo e daqueles que estão voltados para o Senhor, como por unidade, como por uma vida em santidade, e apresenta todas essas coisas diante do Senhor, ele próprio age em favor. E é isso que o Senhor está liberando e o Senhor está falando neste dia, irmãos. Isso não tem a ver só com a nossa nação, não. Isso é para todas as nações, para todos os povos. O próprio Senhor agirá em favor desde que nós façamos a nossa parte, aquilo que cabe a nós. Então não é sobre pedir, né, um novo rei. Entenda bem o que o Senhor está falando. Mas é sobre estarmos no Senhor, voltados para o Senhor, com o nosso coração totalmente no Senhor e apresentar diante dele todas essas questões, porque o próprio Senhor agirá em favor de nós. Aleluia. Recebe essa palavra em nome de Jesus, entenda aquilo que o Senhor está falando. Aleluia. Isso serve para todas as nações, para todo tipo de povo e língua. Porque o Senhor, Ele é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. E é Ele que sabe o que é melhor para nós. Aleluia. Nós temos que não só crer, mas confiar plenamente no Senhor para que Ele haja em nosso favor. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.